vegetais nós vimos. Então o que falta agora, povo? Falta o órgão e depois a fisiologia e a botânica está encerrada, tá? Então a gente vai lembrar isso aqui. Então, na verdade, está na hora da gente falar sobre isso. Olha aqui, ó. A organografia, olha aqui, povo querido. Organografia vegetal, tá? É isso que a gente vai ver agora, ou seja, os órgãos vegetais. E vamos começar falando então, tá bem especificado, repito, isso na minha opinião dificilmente vem no Enem, quando vem as adaptações, que aí eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então, não, desculpa, veio já, mas veio do contexto ecológico, a raiz de manguezal, enfim, tá? Bom, vamos começar vendo o seguinte, então a gente começa falando do primeiro órgão vegetal, tá? Que é, conforme o teu material aí, olha aqui, povo, que seria o quê? Primeiro órgão que a gente vai conversar e vai terminar hoje, a gente consegue ver raiz e parte do caule, tá? Semana que vem a gente já termina, já vem fisiologia. Povo, olha aqui, ó, a raiz vegetal, então. Bom, deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês, tá? Tu lembra que eu te disse que a raiz é a única porta de entrada de água na planta, tá? Então eu começo a aula de hoje, tá? Te perguntando, afinal, para a tua planta, para o teu vegetal, quais são as funções da raiz? Então a gente começa lembrando o seguinte, a raiz tem o que, pessoal? Uma tripla função para o vegetal, que eu coloquei aí. Primeira coisa, né? Olha aqui, ó, a raiz, ela serve para fixar a planta num determinado substrato, que pode ser solo, que pode ser uma parede, que pode ser lama, tá? Então a raiz promove que fixação. Segunda coisa importante, tá? A raiz, ela vai promover, é o principal órgão de absorção. De que, povo? Água e sais minerais. Olha aqui, ó, momento importante de falar isso. Só entrará pela raiz nutriente inorgânico. Além de sal mineral e água, não entra mais nada. Não adianta botar proteína, não adianta botar aminoácido, não adianta botar... Ok, povo? Porque são muito grandes. Então a gente lembra, tá? Disso aí. E uma terceira coisa importante, a raiz serve para realizar o quê? Armazenamento. Principalmente de quê? Carboidrato, tá? Lembra que um dos principais órgãos de armazenamento, tá? Então a gente vai lembrar o seguinte, ó, completa aí no teu material, porque isso aqui não tem, ó, armazenamento principalmente de amido. E algumas dessas raízes se tornam importantes aonde, povo? Cadeia alimentar, tá? E envolvem vocês, provavelmente vocês vão comer ao longo da semana cenoura, beterraba, batata doce, tá? Daqui a pouco vai comer ali um rabanete, um nabo, tá? Todas essas plantas que eu te citei são raízes de quê? Raízes que armazenam carboidrato, tá? Bom, a segunda parte da aula de hoje, visto isso, tá, pessoal, é falar um pouquinho para vocês das principais partes da raiz, tá? Então, tu tem ali no material as principais partes da raiz. Então, se nós pegarmos uma raiz, eu vou pegar uma raiz, olha aqui, ó, de uma dicotiledônia, tá bem, povo? Olha aqui, ó, isso aqui é a raiz de quê? Olha aqui, ó. Isso aqui é a raiz de uma, o quê? De uma dicotiledônia, tá? Por quê? Porque ela tem o quê? Um pivô, ela tem o quê? Um eixo central, tá? Então, portanto, a gente não pode esquecer isso aqui pro vestibular. Olha aqui, ó. Isso aqui seria uma raiz, então, de uma dicotiledônia, uma raiz o quê? Axial ou pivotante, tá? Então, para nossa prova, nosso vestibular, eu gostaria de lembrar o seguinte, para facilitar a tua vida, tá? Para facilitar, cheguei aqui de química já ficou, tá? Olha aqui, ó, tá? Bom, então para facilitar a tua vida, o que a gente tem que lembrar? Que a raiz é dividida em regiões, também chamadas de quê? De zonas, tá, povo? Então olha aqui, ó, para a tua prova, para o teu vestibular, olha o que o Duvas vai destacar nesse momento. Então, ó, nós dividimos em regiões, ou dependendo do vestibular, eles vão chamar de zonas, tá? Que é a mesma coisa. Bom, então eu começo a aula lembrando do seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Nós começamos lembrando para vocês justamente disso aqui. E eu vou pegar a primeira parte da tua raiz, que é uma zona onde se concentra o meristema primário, tá? Tu lembra que o meristema primário ele promove o crescimento, povo querido, longitudinal.
Então, na ponta da raiz e na ponta do caule, nós encontramos o quê? A zona, né, onde está o meristema. Vamos botar isso? E, portanto, olha o que eu botei ali, tá? Olha aqui, meu querido, tá? Por isso que essa zona aqui, ela é chamada de zona. Então, a primeira zona é a zona, olha aqui, povo querido, que é a zona meristemática. Tá claro isso ou não? Bom, a zona meristemática, tu pode botar onde está o meristema primário. E ela tem que ser protegida, porque se o tecido, né, de crescimento ele sofrer qualquer agressão, tu dificulta a vida da planta. Então, olha aqui, pessoal, o que a gente vai destacar para vocês, tá? Olha aqui, ó, protegendo a ponta da raiz, o que a gente viu? Uma região chamada de quê? Coifa, que eu já conversei com vocês agora. Só existe coifa na raiz. Povo, o que faz a coifa? Protege contra duas coisas. Vamos retomar isso? Olha aqui, ó, olhem para minha mão, por favor, tá? Imagina que aqui está a ponta da raiz, tá? Olha aqui, povo querido. Imaginem que aqui está a ponta da raiz, tá? Então, olha aqui, ó, pro vestibular de vocês, tá? A tua planta vai crescendo e vai atritando no solo. Então, para evitar lesão da raiz, a coifa protege primeiro contra o quê? Contra o atrito do solo. Tá, povo? Vai colocar isso aqui para o teu vestibular. Tá? E segundo, contra vírus, fungos, bactérias que queiram atacar a zona meristemática. Tá, povo? Então, a coifa serve para isso. A gente já viu ela, tá? Bom, agora eu quero te mostrar uma coisinha, tá? Acima da zona meristemática, o que o Douglas vai chamar a tua atenção? Está uma zona conhecida com o nome de zona lisa. Tá bem, povo? Também chamada de quê? A zona lisa também é chamada de zona de quê? De zona de crescimento, tá? Então, ali é a zona que vai esticar, ali não tem meristema, mas aqui, olha aqui, ó. Ó, o meristema acompanha a ponta da raiz, essa aqui é a zona que vai crescer, tá? Bom, acima da zona lisa, da zona de crescimento, a gente tem a zona de absorção, que é também chamada de zona pilífera. Essa aqui eu já vi no Enem, tá? Bom, é a principal local de absorção, tá? Duval, absorção de quê? Na tua raiz, ó. Então ela tem o quê? Essa zona aqui, ela tem os tricomas, ela tem o quê? Os pelos absorventes. E ela vai acabar absorvendo o que por ali? Água e sais minerais, tá? Então, para a tua prova, para o teu vestibular, nós vamos destacar isso aqui, tá? Ali é o principal local de absorção. E aí, pô, para a gente fechar, já avançar conteúdo, essa zona aqui próxima do caule, que é uma zona que se ramifica. A zona de quê? Ó, a zona, então, de ramificação. Tá bem autoexplicativo aí no livro de vocês. Tá bem, povo? Tá tranquilo isso? Então, a zona de ramificação, onde estão as raízes secundárias. Tá bom? Bom, aí a gente tem que, então, partir para os tipos de raízes. Vamos dar uma olhada nisso? Então, só tem dois tipos. Ou a raiz é subterrânea, ou a raiz é aérea. Tá? Vamos lembrar isso, então? Tranquilo até aqui, povo? Tá? Tranquilo? Então, vamos começar retomando o seguinte, ó. Quando a gente fala, vou colocar aqui em cima para o pessoal que está em casa, tá? Tipos de raízes. Beleza, povo? E vamos, então, colocar para você o seguinte, olha aqui, ó. Primeiro tipo de raiz são aquelas que se desenvolvem abaixo do solo, olha aqui, ó. Raízes o quê? Subterrâneas, tá? Que é a primeira. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora, posso? A raiz fasciculada, a gente já viu. Foi a primeira raiz que surgiu. Olha aqui, ó. Eu queria que tu lembrasse uma coisa que é importante. Se algum vestibular te questionar qual foi o primeiro grupo vegetal a apresentar raiz, tem que lembrar sempre, Pteridófilo, tá? E ali não é à toa que eu botei o quê? A primeira raiz, que é uma raiz, o que, pessoal? De plantas, ó, de Pteridófitas, ali embaixo uma samambaia. Então, olha aqui, ó, a primeira raiz subterrânea, então, vamos botar aqui, ó, é a raiz chamada na biologia de quê? Na botânica de fasciculada. Lembra que eu também chamei essa raiz, olha aqui, ó, de raiz em que, portal querido? Em o quê? Em cabeleira.
tá? Ou raiz fasciculada, ou raiz em que, povo? Em cabeleira. É a mesma coisa. Tá tranquilo até aqui ou não? Bom, que essa raiz que não tem, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó, que não tem um eixo central. Ela tem o que? Vários fascículos que se ramificam. Duval, aonde é que eu entro então na raiz fasciculada em cabeleira? Olha aqui, ó. Então, primeiro, na samambaia, olha ali no desenho de vocês, nas pteridófitas. Aonde mais, Duvas? Olha aqui, ó, nas angiospermas monocotiledôneas. E todas as raízes têm todas essas partes? Basicamente, não todas, mas basicamente sim. Mas isso é mais, vamos dizer assim, é mais destacado na raiz axial, tá? Na raiz axial, mas basicamente todas têm essas três partes. E, por exemplo, nessa daqui, cada ramo teria uma coisa? Teria uma coifazinha na ponta, tá? Teria uma coifazinha na ponta, isso sim, tá? Bom, então agora tem um erro ali, que eu quero que tu modifique no teu material, tá? Onde é que eu erro? A raiz chamada de, vamos botar aqui em cima, ó, axial, tá? Bom, não é o nome. A raiz axial, que também, povo querido, é chamado de quê? De pivotante, tá? Qual é o erro? Tem um exemplo errado ali que eu tenho que corrigir. Ela não ocorre em monocotiledôneos. Então risca ali pra mim, tá? A gente se importa que isso foi eu mesmo que digitei. O digitador se atrapalhou, tá? Eu pedi pra ele, fui eu que digitei, tá? Brincadeira, tá? Então tá errado ali no teu material, tá? Tu corrige isso pra mim, tá? Então olha só, pessoal, aqui ó, a raiz axial ou pivotante é essa raiz que acaba apresentando o quê? Um eixo central, tá? Típica de quem? Ó, ela tem meristema secundário, então ela se engrossa, olha aqui, ó. Encontrada onde? Em gimnospermas e angiospermas, o que, povo? De cotiledôneas, tá? São os dois grupos no qual nós encontramos esse tipo de raiz, tá? Repetindo, tá? Gimnospermas e angiospermas, o que? Angiospermas de cotiledôneas, tá? São os dois grupos que têm o que? Esse tipo de raiz. Tá claro aqui, povo? E aí, para a hora da tua prova, tá? A gente tem aquelas que caem no vestibular, que armazenam muita quantidade de quê? De reserva, tá? Vamos dar uma olhadinha? Então, essas aqui, que acumulam muita reserva, são inclusive muitas comestíveis, olha aqui, ó. São as raízes, olha aqui, ó, tuberosas, tá? Olha o que eu coloquei. Então, o que a gente vai colocar aí no material? Olha ali, Gil querido, o que a gente vai colocar? Que esse tipo de raiz, as raízes tuberosas, elas acumulam o quê? Grande quantidade, muita reserva. E reserva de quê, Robertinho? Olha aqui, meu jovem. Ó, de amido. Tá, povo? Então, olha ali, ó. O Duvas vai destacar isso para vocês. Então, principalmente amido. E aí engrossa ela, tá? Bom, vamos lá. É fácil, tá? Gostando ou não, tá? De raiz é fácil, né? Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver alguns exemplos. Olha aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, pessoal, tá? Como exemplo, olha aqui, ó. A cenoura é um belo exemplo. Tá claro isso, ó? A cenoura seria um belo exemplo. Aonde mais, Duval? Olha aqui, pessoal, outra. Além da cenoura, quem, ó? A beterraba. É um outro exemplo legal. Olha aqui, ó, cenoura, beterraba, tá? Ok? Que mais, povo querido? Além da cenoura e da beterraba? Tá? E batata doce. Pode botar aí, ó. Batata doce, nabo, tá? Todas essas são raízes tuberosas. Rabanete, né? Sabe o que é essa daqui que está aqui? Isso é uma mandioca. Mandioca. Pode colocar, ou também chamar de aipim, tá? Ou macaxeira, tá? Dependendo da região, tá? Ó, a mandioca também é uma raiz tuberosa. Antigamente, tá? Eu vi nos livros assim, ó, que existia a fasciculada tuberosa e a axial tuberosa, tá? Hoje virou tudo tuberosa. Por exemplo, o que é uma fasciculada tuberosa? É a mandioca, vários eixos juntos. Já a cenoura seria uma axial, tem um eixo central só, mas hoje é tudo tuberosa, tá?
Gente, olha só, do ponto de vista ecológico, elas são importantes por quê? Porque elas armazenam energia. Então, uma forma de nutrir os povos, tá? Esse tipo de raiz. Então, vamos dizer assim, à medida que o homem foi domesticando essas plantas, o homem ganhou muito. Por quê? Porque ele começou a se dar conta disso, tá? Vamos agora para fechar a raiz nas aéreas, pode ser? Vai lá embaixo então, por favor. E agora então, tá? Além da subterrânea, vocês gostam de comer cenoura? Vou te fazer uma pergunta, posso? Carboidrato, quando hidrolisa, é doce, né? Sim? Presta atenção no que eu vou te perguntar agora. Te deu conta que toda vez que tu assas uma raiz, tu come, ela adocica? Por quê? Bom, a batata doce dispensa comentários, que ela adocica. Agora, tu já visto que a cenoura assada ela adocica? Porque tu quebras o quê? Tu hidrolisa o amido. E aí tu tem glicose pura que tu consegue sentir. Porque teoricamente o amido ele não é doce. Agora a glicose, quando tu hidrolisa antes, ela adocica. Ah, eu não sabia disso. Tu aquece, então tu quebra as ligações, então ela adocica mais por quê? Porque tu já tem a glicose mais quebrada. Deixa eu te perguntar, hidrolisar não é quebrar com a água? Com água, tá? E que na verdade tu hidrolisa dentro de ti. Não quando tu aquece, tu quebra as ligações, mas seria mais dentro de ti, entendeu? Quando tu coloca com a água em contato. Porque na verdade tu quebra o amido e normalmente vira maltose. Quando tu aquece, só que a maltose tu hidrolisa em glicose. Uhum. A gente fala hidrolisa, mas não é pelo calor. Tá. Que aí seria uma pirólise. Tá? Que seria pelo calor. É quando foi bom ter perguntado isso que eu me expressei errado, porque tu não vai hidrolisar aquecendo. Tu vai tornar as ligações mais, quando tu entrar em contato com a boca, tu hidrolisa, por isso que adocica mesmo. Né? Outra que adocica, quer ver, mas aí não é raiz, é a cebola. É, total. Já viram? Sim. A cebola assada, ela é muito doce. E na panela tu pode caramelizar sem açúcar. Exatamente. Porque ela libera o quê? Carboidrato, ela libera açúcar. Show. Tá? Bom, então olha só, povo. Mas isso aqui a minha funcionária faz. A minha esposa tem uma receita lá da minha sogra que é o seguinte. Ela pega tomate. Uma vez foi no início do mês ela faz isso. Ela vai na fruteira, minha funcionária, um dia de tarde, e pega tomate, pega cebola, pega alho, pega pimentão, pega cenoura, o que mais? E cebola. Cebola, alho, beterraba não, cenoura, pimentão amarelo e vermelho, tomate. E assa isso. Bota pra assar tudo junto. Tá? E bota um pouco de óleo. Tá? O azeite. E então fica tudo mole. Assado. Então, bom, o que ela faz depois? Ela moe e vira um molho espetacular. Mas não é só de tomate. Fica moído, gente, é sensacional. Então aí o que ela bota? Ela bota em potes. Ela bota, por exemplo, a parmegiana bota aquele molho. As crianças gostam de cachorro quente, ela bota aquele molho. Usa pra tudo. É sensacional. Isso eu tenho que dizer. Uma das coisas que a sogra deixou de valoroso. Tá? Mas é sensacional. E aí o que eu faço? Por exemplo, na terça-feira ela fez isso. E ela deixa descansando para no outro dia amanhã. Eu tirei ali, eu pego um prato, fica top. Aí eu boto, antes dela desmanchar, para fazer molho. Aí a cenoura assada, fica até pretinha assim, tostada, fica top. O próprio tomate, depois no outro dia desaparece. Tá? Porque aí vira molho. Bom, então olha só que interessante. Tu acha que vale escrever isso que tu falou ou não chegaria a vir do doce, de ficar doce? Não precisa. Tá. Não precisa. Mais conhecimento para fazer vocês pensarem com o amido, né, que é carboidrato. Bom, então olha aqui, ó. As raízes também, elas são chamadas de raízes aéreas. Tá? Vocês já comeram num restaurante lá em Porto Alegre? Gente, corri em Porto Alegre faz um mês. Saí num sábado aqui, de manhã, para correr no domingo, uma prova de revezamento. E aí nós fomos num restaurante em Porto Alegre. Não diz que é o Royster. Não é o Royster. Chamado, será que é Royster? Raízes. Já ouviram falar? Não? E aí tá, eu tava louco para comer carne. Falei com o meu professor, disse, não, lá não tem carne. De res não tem carne. Tá bem?
Tem frango, tem empanado, tem... Gente, era à vontade. Eu paguei R$ 45. E o que tinha de salada, dentre as saladas que tinham, eram vários vegetais assados. É uma coisa espetacular. Não é vegano, tá? Não é bicho grilo. Tá? Não, pá, falando de rouba desbotar. Não, gurizada. É espetacular. Então ali eu comi, era assim, coisa que eu nunca tinha comido assada. Entendeu? Era, brócolis assado eu já comi, mas assim, ó, tinha outros vegetais assados que eu por exemplo, que é uma coisa, tinha um que era só frutas, kiwi assado, espetacular. Mas como assim? Palmito assado, tostadinho. Gente, R$ 45. 45 livre, vamos dizer. Livre! Com sobremesa, com tudo só, não tem refri, é suco. Não, eu até desconfiei. Sinceramente, com esse tia do Val, gente, é espetacular. Eu mandei pra Natácia até paella de frutos do mar, só não tem carne vermelha. Tá? Não, coisa do outro mundo. Eu disse, isso pra mim é lavagem de dinheiro, não é possível. Tá? Olha, em Porto Alegre. Bom, então vamos lá. O que a raiz aérea se desenvolve acima do solo? A primeira aérea que eu quero te destacar, ela veio no Enem, que é o tipo de raiz de manguezal, olha ali, ó, que eu coloquei. Que é a raiz chamada de raiz, olha aqui, a primeira aérea, povo, todo mundo enxerga. Ó, pessoal, hoje o aluno de Belém do Pará, né? Assistindo na sala hoje, o Pedro de Belém do Pará, né? Tá? Ok? Bom, então, ó, a raiz suporte é encontrada, pessoal, olha aqui, ó, olha aqui, ó, por exemplo, no milho, tá? Olha aqui, ó, tá? Essa aqui é a raiz suporte, porque o milho é muito alto, acaba aqui, olha aqui, ó, isso aqui é uma raiz suporte, que serve para aumentar o quê? Ó, a raiz suporte aumenta a fixação, tá? E no manguezal também, o manguezal não parece às vezes, mas virem a folha de vocês aí, tá? Os mangues, mas acho que atrás tem um desenho que é mais claro, olha ali, ó, aqui é uma raiz suporte, tá? Típica de manguezal. Outra coisa, tá? Outra coisa, olha o que eu vou destacar para vocês. Então, milho, manguezal. Vocês já ouviram falar o que é uma raiz adventícia? Já ouviram falar? Sabe explicar o que é? Não? Deixa eu te explicar, é fácil de entender. Imagina se um médico vai ter que saber isso aí, só um vestibular mesmo, tá? Roberto, raiz adventícia é toda aquela que se origina de outras partes da planta que não seja da raiz. Isso aqui, essa raiz não está se originando do caule. Então, é uma raiz adventícia. Então, toda raiz que não se origina da raiz é uma raiz chamada de adventícia. Então, um tipo de raiz adventícia. Você já viram aquelas trepadeiras, chamadas de unha de gato? Ali estão aquelas raizinhas que saem, são todas raízes do quê? Adventícias. Se originam no caule ou da folha. E só depois de perguntar, tipo, tá, no milho a necessidade é porque é alta, por que no mangue, por que precisa... Porque o solo do mangue, ele tem um alto teor de água. Então não é um solo firme. Tá. Então senão ela vai tombar. Entendeu? Então com essas aranhas, como eu disse, parecem aranhas gigantes, o que acontece? Ela acaba se fixando. Tá? Entendeu? Pelo aspecto do solo. Lamacento. Tá, jovem? Bom, então agora o que eu vou destacar para vocês? Posso ou não? O que eu gostaria de destacar para vocês agora? Além da raiz suporte, os manguezais, antes eu tenho que dar uma aula de mangue. Posso? Então eu vou te dar uma aula de mangue antes. Alguém conhece? Tu deve conhecer, né? Mangue não tem no Rio Grande do Sul. Mangue só, sabia disso? De Santa Catarina até pega lá Pará, pega também, né? Rio Grande do Sul. É, tá? Pega, claro que pega. Tá? Olha aqui, ó. O que eu quero destacar para vocês? Vocês sabiam o mangue tem odor fétido. Minha mãe tinha favor que eu falasse lá em casa, quando nós falávamos, fedorento. Uma palavra que, segundo a minha mãe, agride o ouvido. Quem paga a banda escolhe a música, né? Sustentável era ela. Né? Se um dia vocês, pensem isso, se um dia vocês não aceitarem as regras da casa, bom, aí fica difícil, porque quem paga a banda escolhe a música. Concorda comigo? Entendeu? A Ana no final do ano vai fazer a Ana gosta muito de banda Calypso. Ana Pio, então ela vai fazer o show da banda Calypso. Tá? Então o que acontece, pessoal? Eu né? Não, o que eu quero dizer? Então a gente vai ter que aceitar. Tá?
tá? Ou então não vão vir, né? Bom, gostaram de beijo dela? É verdade que vai trazer um show? O Divaldo falou, esse curso está muito sério, nós vamos começar a... Olha aqui, ó, você não fale mal que a Valentina aqui já ficou brava aqui, ela é fã de todos os dias. Ela tem até uma roupa de Joelma. Olha aqui, ó. Joelma. Não era Joelma, não era cantora? Bom, então olha aqui. A Joelma, o que ela tem? Agora falando sério. Tomou câncer? Então vamos, falou. Bom, então olha só, o mangue tem odor fétido. Nós fomos ver a Natácia na Praia do Forte, lá na Bahia. Alguém conhece? Conhece? Eu conheço também. Conhece? Show lá, né? Bom, aí eu peguei, tinha um belo dia, um pacote que era passeio nos manguezais. Tá bem. Eu curto, gosto, caranguejo, quadro. E eu disse, eu vou, Natácia. De manhã cedo, depois fica muito quente. E ela disse assim, eu vou também. E eu disse assim pra mim, ovelha não é pra mato, Natácia. Quem que é a Natácia? A Natácia, minha esposa. Tá? Eu vou também. Só que a minha mulher é urbana, tia. A minha mulher é de shopping. Literalmente. Agora, literalmente. A minha mulher não é de passar trabalho perrengue em ambiente, entendeu? Em ambiente natural. Eu sou biólogo, sou do natural. Quanto mais difícil, melhor. Né? Tia, eu disse, Natácia, pepino, a mãe não é bem assim, é quente, vai, tá, bom, se socou no manguezal. Não durou 10 minutos. Né? Porque o mangue, gente, é muito fétido. Só que eu tava ali vibrando no meio daquela lama toda, eu tava curtindo aquele cheirinho maravilhoso. É cheiro a esgoto, cheiro a esterco, parece. Né? Mas é um cheiro natural. Natural, vou te explicar o porquê. O mangue, ele tem o quê? Ele tem uma alta atividade o quê? Decompositora. Então já comecei a te explicar. Bom, então, o que acontece? Proliferam ali bactérias anaeróbicas. Vou te explicar o porquê. Olha o que eu vou te explicar agora. Onde houver decomposição, quem é que faz a decomposição? Você já ouviu falar? Bactéria e... Quem mais decompõe? Sai na casca do fruto, decompõe a casca do fruto. Fungo, perfeito. Bactéria e fungo é decompositor, tá? Aonde houver decomposição, ocorre uma redução do teor de oxigênio. Vocês sabiam disso? Ou não? Porque os seres decompositores, eles utilizam oxigênio. Eu já disse isso para vocês. Então, com isso, o solo fica com baixo teor de oxigênio. Aí entram em ação as bactérias e fungos anaeróbicos, que amam ambientes pobres de oxigênio, mas que produzem muitos gases. Dentre eles o gás sulfídeo, que é o gás que dá cheiro a ovo podre. Entenderam? Pelo baixo teor. Consequentemente, pessoal, nunca esqueçam disso. Aonde houver decomposição tem pouco oxigênio. Tá? Porque os seres decompositores, para poder sobreviver, eles queimam oxigênio. Então o solo do mangue, ele tem o quê? Baixo teor de oxigênio. Então surgem as raízes, eu vou botar aqui, pode ser? Surgem as raízes denominadas, povo querido, de pneumatóforos, que é típica do bioma manguezal. Também conhecido, Luizinho! Oi. Aí, ó. Raiz o quê? Respiratórias. Ok? Loucura, loucura, loucura! O curso está muito sério. Não estou achando? Não. Então nós vamos agora onde não houver loucura que se cria loucura. Começando na aula de biologia. Digam para mim, vamos lá bem louco hoje. Contando piada. Ah, me apavorei, Ana. Se tu gosta da banda Calypso. Olha aqui, ó. Povo, então surgem raízes. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês forem andar no manguezal, usem sapato de proteção, porque às vezes a pontinha dela também tem caranguejo. Já comeu caranguejo, mãe? Nossa, eu amo. Pois é, dizem que é bom, né? Mas não pode? Não. Não, dependendo do lugar não pode, né? Porque leva extinção.
Professor, aquela parte ali em Camboriú que é perto onde é que é o aquário e tem os barcos que tu entra ali não? Ali tem manguezal, pode ter ali. Ali sempre tem um fedor bem... Mas ali também tem muito esgoto, tá? Camboriú é uma praia. Hã? Camboriú. Sim. Camboriú, no meu tempo de juventude, eu ia para fazer festa. Que aí tem bastante balada, giro. Uma praia, procure para Bombinhas. Bombinhas é o melhor lugar. O melhor banho de Santa Catarina, porque tem criança, Bombinhas solta ele se afogar, porque era para morrer mesmo. Não tem como se afogar aquilo ali. Mas não só para criança, é muito boa. É bom. Mas é uma praia que não é para Egito. Sim. Entendeu? Só os argentinos lá. Mas aí já foram primeiro, eles querem ir para Camboriú. Mas fui lá ano passado, aqui tinha de argentino lá. Te garante que tinha redaço com argentino. Não. Capaz. Tu não mora, desculpa. Não, falou, eu vi que tu falou assim, lembrar. Não. Falou assim. Não, tô brincando aí, desculpa aí pra ti. É um cara muito sério aí. Pessoal, tá? Olha, lá pra ter uma mesa. O curso tá sério demais, vamos dar umas descontraídas. Não podemos atrasar o conteúdo. E o alemão, não vem de piadinha. Olha aqui, ó. Então o que eu vou destacar? Isso aqui, cada estrutura dessas aqui é um pneumatóforo. E ele tem um orifício chamado de pneumatóide. Tá? Pneumatóforo é a raiz. Qual é a função? Então, se eles falarem em raiz respiratória, inclusive é uma raiz que faz um geotropismo negativo, ela cresce para o outro lado. É raro isso, que a raiz é geotropismo positivo. Já tinha te dado conta disso? Faz geotropismo negativo. Ela cresce em direção oposta à gravidade. Tá? Ok? Espetáculo! Olha aqui, ó. Então, para que servem essas raízes? Para aumentar, portal querido, a captação de quê? De O2. Porque o O2, olha aqui, ó. Lara, entra por esse orifício. Tá? Teve uma questão do Enem que trouxe isso. Tá? Falando nesse pneumatório, marca manguezal. Tá? Então, raiz típica dos mangues. Pergunta. Aonde é a pergunta? Não, tá, já me toquei. Não, é que quando eu não gosto de fazer certas perguntas, prefiro pensar na minha cabeça. Não, mas pode fazer. Eu ia falar da planta liberar oxigênio, mas aí ela libera oxigênio porque o C é o carbono que vem pela própria terra da raiz. O C não, vem pelo estômago. Pelo estômago, da folha. Na folha. Tá. Perfeito. Tá, pior. Tá. Vem o CO2, vem a forma que o carbono entra na planta. Só que tá pela folha e na raiz capta o O2. Não, na raiz capta água. Não, nessa raiz. Não, mas entra o gás oxigênio. Oxigênio. O gás oxigênio para ela poder respirar. Tá, e na planta normal que não tem isso, tá. Tem CO2 na folha. Na folha, e aí o oxigênio é resultado da própria fotossíntese. Tá. É que a raiz está lá embaixo, então ela está longe da fonte da fotossíntese. Então de onde é que a raiz oxigena? Normalmente do solo. Tá. Como não tem quase, ela se vê obrigada a buscar oxigênio, porque se a raiz morrer, tu tá entendendo? Ela está longe da planta, da folha. Sim. Tá? Um processo de oxigenação. Bom, e aí, pessoal, para a gente finalizar, fica para amanhã. Para amanhã não, terça-feira. Tá? Nós vamos ver as raízes parasitas, tá? De plantas parasitas. Tá bem? Dúvidas? Raiz sugadora. Tem aula hoje ainda? Não. Tchau pra vocês, pô. Ô, Tuntão, deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Mas pode ser. Quando um gado, quando nasce gêmeos, 2 terneiros, um casal, a fêmea normalmente é estéril. Free martinismo. E isso é só com ovelha, gado. Com ovelha também? Eu tava com essa dúvida. Normalmente sim. Porque ela tem a colonização de células masculinas no ovário dela. Acho que chama 90, free martinismo isso. 90% de chance da fêmea ser estéril. Normalmente é free martinismo. E é só a fêmea?
só, Fê. Tá? Free, tá aprendendo a veterinária, Free Martinez. Tá? Beijo pra vocês, gente. Tchau. Valeu. Sim, eu acho que a gente fala de claro porco. Porque claro não, eu acho as 3 aulas de português. As aulas de português. Não, nunca contei. Mas ele é. Ai, é o meu ele relax é- da semana, a aula dele. Eu amo muito. Mesmo se não tem. Tu gosta, né? Eu percebi. Muito, eu amo a aula dele. Eu adoro ele. Não tem como não gostar de Júlio, não tem como não gostar de Júlio. E é uma... Quem, se vocês tiverem geografia, tu tem mesmo, né? Eu adorei. Ele foi professor da minha mãe Mentira. também. Ele vai lá Ai, ele é muito Sim, bom. Ele é aluno do. Tu passa ele pra mim? É que assim, olha, qual que é o ponto